Olá! Hoje a gente vai explorar uma das declarações mais impactantes do cristianismo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos ser sinceros, o que isso significa de verdade no nosso dia a dia? A proposta aqui é entender como essa frase pode ser, na verdade, um verdadeiro mapa para uma vida com mais sentido, mais integrada. Muitas vezes, a gente sente que a vida está meio quebrada, sabe? Uma desconexão entre o que fazemos no trabalho, como vivemos em família e o que sentimos por dentro. É quase uma busca universal por um propósito que consiga amarrar todas essas pontas soltas. E no fim das contas, esse sentimento todo se resume a essa diferença. De um lado, uma vida fragmentada, que parece um quebra-cabeça com as peças todas espalhadas. E do outro, uma vida integrada, onde as coisas começam a fazer sentido juntas, onde tudo se encaixa. E é exatamente aqui que a declaração de João 14,6 entra. A ideia não é olhar para ela como um dogma fechado, mas sim como uma espécie de framework, uma estrutura dinâmica para a gente alcançar essa integração. Então, vamos mergulhar nisso. Bom, o primeiro pilar dessa estrutura é Jesus como o caminho. E no grego original, a palavra usada é rhodos. E aqui tem um detalhe fundamental. A afirmação não é que ele aponta uma estrada, é que ele é a própria estrada. Isso muda tudo, né? A ideia é que a conexão com o divino não vem por mérito, por filosofia ou por seguir um ritual, mas sim através de um relacionamento. Dentro dessa lógica, viver plenamente significa escolher uma direção única e clara. Significa abandonar aquela ilusão de que a gente consegue achar o caminho por conta própria e também evitar aqueles desvios que parecem promissores, como a busca sem fim por sucesso ou status, mas que no fundo muitas vezes não levam a lugar nenhum. Certo. Agora vamos para o segundo conceito, a verdade ou aletheia no grego. Vamos ver como essa ideia se conecta com a de direção. A aletheia é uma palavra que vai muito além de fatos corretos. Ela fala sobre a realidade fundamental, a essência das coisas. Então, quando se diz "eu sou a verdade", a proposta é que Jesus se torna a própria referência do que é real, do que é genuíno e permanente. E o propósito dessa verdade é libertação. Mas não só se livrar da ignorância, e sim de uma vida de aparências, de máscaras, daquela falta de autenticidade que cansa tanto. É uma verdade que gera integridade. Ela permite que a pessoa viva de forma autêntica, com coerência, abandonando o que é superficial para abraçar o que é sincero, tanto diante de Deus quanto das outras pessoas. Ok, então essa jornada, nesse caminho, que é fundamentada na verdade, nos leva finalmente ao terceiro pilar, a vida. A palavra grega usada aqui é zoe, e é muito importante entender a diferença. Não estamos falando de bios, que é a nossa vida biológica, o corpo funcionando, nem de psuché, nossa vida emocional, psicológica. Zoe é algo mais profundo. É uma vida de qualidade divina, abundante, a própria vitalidade de Deus sendo compartilhada. E essa é a grande promessa da Zoe, uma existência que deixa de ser só sobrevivência e passa a ser uma vocação, cheia de propósito, uma vida que encontra sentido e comunhão, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. Beleza, mas como é que o caminho, a verdade e a vida funcionam juntos na prática? Uma maneira bem interessante de visualizar isso é por um modelo chamado Sistema Ternário Balanceado. Esse modelo mostra os três pilares como se fossem forças se equilibrando. Pensa neles como os três pés de um tripé, sabe? Cada um é absolutamente essencial para manter a estabilidade. Eles não funcionam isolados, mas sim juntos, no equilíbrio dinâmico e constante. Agora, olha que interessante o que acontece quando esse tripé perde uma das pernas, quando há um desequilíbrio. Por exemplo, ter só o caminho sem a verdade pode levar a um ativismo cego, um fazer por fazer sem muita reflexão. Ter a verdade sem a vida pode virar um dogma frio, letra morta, sem compaixão nenhuma. E ter a vida sem o caminho vira pura emoção, mas sem propósito, sem direção. Fica claro que a falta de um deles distorce completamente o sistema. É aqui que entra o conceito de graça. A graça seria essa força que realinga o sistema. Ela usa os desafios e as crises da vida não como um passo para trás, mas como uma chance de voltar para o centro, que é Cristo. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito prática sobre como uma vida é de fato construída.
Para ilustrar, o apóstolo Paulo usa uma metáfora muito poderosa. Ele compara a nossa vida a uma construção, um edifício, que um dia vai ser testado pelo fogo. E esse teste vai revelar a verdadeira qualidade dos materiais que a gente usou. No fim das contas, integrar o caminho, a verdade e a vida é sobre isso. Escolher construir com materiais que duram, que resistem ao teste do tempo. Então, a reflexão final que fica é essa. Com o que a nossa vida está sendo construída? Com a solidez do ouro ou com a fragilidade da palha?